Quem diria que nós íamos discutir se ia ter a necessidade de um caminhão para captar corpos nas ruas? Puxa, isso deixava todo mundo em pânico. Meu nome é Carlos Alberto Gebrim Preto, sou médico, mais conhecido por Beto Preto, e durante a pandemia eu fui secretário de Estado da Saúde do Paraná. Estas são histórias não contadas da pandemia. Entramos em 2019 com o advento do retorno do sarampo ao Paraná, depois de 21 anos. Estamos começando uma campanha nacional de prevenção do sarampo, mas principalmente vacinar é um ato de amor e comparecer à unidade básica de saúde. São mais de 1.800 salas de vacina em todos os municípios do Paraná. Ato contínuo a informação da chegada da febre amarela. Então isso acendeu um alerta importante, partimos para a vacinação do sarampo, vacinação contra a febre amarela. Nossas equipes foram a campo junto com os municípios para completar esse ciclo, né? Começamos a ter aqui um estouro de casos de dengue, do sorotipo 2, que o paranaense não tinha nenhuma defesa. O maior número de casos dos últimos 10, 15 anos aí, e aumentando toda semana. Então estamos nessa lógica de enfrentamento dos municípios. Esse era o nosso momento epidemiológico, 2019 para 2020. Início do ano começa aquela discussão do vírus, que o médico achou que era diferente dos outros, lá na China, Wuhan, e as informações ainda eram um pouco, eu diria, incompletas, incongruentes. Eu me recordo, e isso é importante dizer, me preocupa muito o Carnaval de 2020. Que unidos somos todos, a dor e o lamento, a tristeza. Nós tivemos aqui em Curitiba um encontro dos secretários municipais de educação de todo o Paraná. Eu fui falar sobre a dengue, o enfrentamento da dengue. No final eu falei, olha, gente, está vindo aí um vírus lá da China, que a gente não sabe muito bem ainda como vai ser a sua abordagem. Talvez tenhamos que manter as escolas fechadas por 2 ou 3 semanas. É aí que a secretária municipal de educação de 4 Pontes, um município de 5.000 habitantes, me fala o seguinte, falou, nós voltamos no mesmo carro, no grupo de secretários da nossa região, falando, olha, esse secretário está louco, não sabe o que está falando. E, no final das contas, não foram 2 ou 3 semanas. As escolas permaneceram fechadas 1 ano e meio. Veja só a que ponto nós chegamos de não ter exatamente, completamente, o horizonte do que estava chegando para nós naquele momento. Agora, ninguém entendia que essa mudança fosse tão rápida e tão absurdamente letal como veio com o coronavírus 19, o Covid-19. O Brasil tomou conhecimento hoje da primeira morte provocada pelo novo coronavírus. O total de mortos pela doença já passa de 500. Os mortos por coronavírus no nosso país somam 50.058. E o Brasil acaba de chegar a 150 mil mortos. No momento que existe a transmissão comunitária de um vírus, é uma aceitação de que não tem mais controle. WHO has been assessing this outbreak around the clock. A OMS está avaliando o surto a todo tempo e estamos profundamente preocupados com os níveis alarmantes de propagação e pela inação alarmante. Fizemos então a avaliação de que o Covid-19 já pode ser caracterizado como uma pandemia. Então, quando não tem mais controle, é taxa de transmissão, é olho no dado epidemiológico diariamente, muita transpiração de toda a equipe e informação o tempo todo. Nós vivemos num risco calculado. Sempre. Esse risco calculado, de repente, perdeu a possibilidade da conta. A pandemia do coronavírus não veio com manual de instruções, como outras doenças vieram.
você tem pessoas que estão atendendo outras pessoas e que às vezes ao trocar de equipamento de proteção individual para um lanche, se contaminou. E que alguns até, muitos até, perderam a vida. E ali o próprio trabalhador da saúde passou por essa prova de fogo. 10 meses sem vacina. Numa das primeiras reuniões do comitê de secretários ali que o governador montou, ele falou o seguinte: Beto, você está certo disso? Determinadas propostas que nós tínhamos levado. E eu respondi: secretário Ortigara, diante do quadro que se coloca, essas são as melhores decisões a serem tomadas. E ele me respondeu: fique certo disso. Se acerque da possibilidade de acertar mais do que errar. Porque você será cobrado. Isso foi muito marcante para mim. Foi logo no começo da pandemia. Nós tivemos reuniões que foram muito duras no começo, até entre nossa equipe. Eu quero lembrar até que um dos assuntos que veio à tona no começo foi o seguinte, que nós tínhamos que pedir o apoio das forças de segurança, da Defesa Civil, se fosse necessário buscar corpos de pessoas que perderam a vida na rua. Até isso foi discutido. Pode parecer tão longe isso hoje, mas isso foi discutido. A falta, por exemplo, de sacos plásticos cadavéricos. Puxa, quem diria que nós iríamos ter que discutir isso no século XXI, no ano de 2020, 2021? Mas esse assunto, como outros tantos, foram discutidos. Se nós íamos ter condição de ampliar leitos ou não. Se nós teríamos condições de comprar mais respiradores ou não. Nós estivemos numa linha muito tênue, o fio da navalha, da presença ou não do serviço de saúde habilitado para atender o cidadão. Seja pela presença ou não de medicamentos, pela presença ou não de equipamentos, pela presença ou não de oxigênio, pela presença ou não de equipes. Então, até isso, em algum momento, nós entendíamos que podia faltar. No meio do ano de 2020, eu chamei a equipe da imunização e a equipe da diretoria administrativa da secretaria, isso foi no meio do ano de 2020, e falei o seguinte: peçam, comprem toda a ata de registro de preço, porque vai chegar a vacina e eu tenho uma percepção que o Ministério pode atrasar a entrega de seringas e agulhas. Nós temos que nos preparar para isso. Isso vai faltar no mercado. Se tiver como receber, compre tudo. Ah, mas você, poxa, secretário, o senhor está maluco. 20 milhões de seringas? Compre. Seringas e agulhas. Mas foi talvez a medida mais acertada que nós tomamos. Porque quando as vacinas começaram a chegar, as seringas e agulhas vieram um pouquinho depois. Então nós tivemos que começar a usar o nosso estoque. E isso garantiu que no dia 18 e 19 de janeiro nós tivéssemos em todos os municípios do estado do Paraná seringas e agulhas na mão dos vacinadores. Chegando a vacina, começamos a vacinar imediatamente a população paranaense sem que faltasse nenhum insumo, álcool, algodão, nada. Tudo à disposição. Não podemos esquecer desse momento duro que nós passamos ali atrás. Mas o ali atrás não faz 40 anos. O ali atrás faz 20 meses, 24 meses. Por isso a necessidade de continuar fazendo o processo de vacinação acontecer, continuar ligado nisso e, principalmente, confiar na ciência. A ciência nos trouxe até aqui, tirou as nossas máscaras e nos deu a condição de voltar a conviver em grupo. Que nós possamos ter maturidade para enfrentar o que vem pela frente. Hoje, olhando para trás, esse pior já passou.